Estamos iniciando o podcast da Universidade de Araraquara, Uniara. Vamos fazer aqui uma série de conversas, bate-papos com pessoas ligadas ao esporte amador da cidade de Araraquara. E a primeira conversa nossa será com o professor reitor Fernando Mauro, da Universidade de Araraquara, onde nós vamos recuperar um pouco as histórias ligadas ao basquete da cidade. A Uniara teve, no começo dos anos 2000, uma história muito interessante envolvendo o basquete, de relações entre a universidade e o desenvolvimento do basquete amador da cidade. E então nós vamos conversar um pouco com o professor que esteve diretamente ligado com o desenvolvimento dessa história, dessas relações. Fernando Mauro, como começou a saga da Uniara no basquete? De onde veio isso? Por que o basquete? Obrigado pelo convite, estou lisonjeado. O basquete foi uma época que como marketing, isso já está provado nos anais. Aí, o nome Uniara, que estava saindo de Fefiara, das federações isoladas para o nome da universidade, foi uma jogada que o marketing até não esperava, porque a gente iniciou com o finado professor Onofre, técnico, numa montagem de uma equipe bem singela, disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista de Basquete. E perdemos para a Casa Branca, fomos vice-campeão e subimos para a divisão especial, que é a divisão A do basquete paulista e, se não, do nacional. Foi uma coisa sem querer, não. Ele conseguiu pegar jogadores de Araraquara, que já vinham desde das categorias de base, junto com o Paulinho Teixeira. O Onofre montou essa equipe aí, que foi, na época, eu lembro que a gente jogava no ginásio da pista, e não era no Gigantão ainda. Foi uma coisa que ficou marcada, porque a Araraquara conseguiu subir numa divisão que não tinha muitos anos. O Clube 22, com o Juquinha, há um passado longo, né? Então, a instituição deslumbrou essa possibilidade de fazer esse marketing esportivo, mostrando o nome já da Uniara, que era a universidade, e o time, esse primeiro time, que o Onofre faleceu esse ano, infelizmente, e ele montou uma equipe muito aguerrida, que depois veio Tom Zé e já lapidou, que isso é uma outra história, né? Com a vinda do Tom Zé, o time já estava na divisão especial, ficou um ano com o Onofre sofrendo, um time modesto para enfrentar os feras, Corinthians, Palmeiras. Então, era o próprio Paulistano, o Clube Pinheiros. Então, era uma divisão que precisava ter uma equipe reforçada, né? O Fernando começou falando a respeito do nome, do marketing, que eu vi de fora, que eu sou de Descalvado, uma cidade de 80 quilômetros aqui de Araraquara, e até hoje o nome Uniara é associado ao time de basquete. Sim. E depois ao time de vôlei, né? Que veio Sim. depois, que é outro assunto que a gente vai falar. Mas eu lembro de acompanhar sempre já tinha o Globo Esporte regional, e era sempre o basquete Uniara. Então, assim, eu liguei na hora que ele comentou a respeito de colocar o nome em voga, da gente estar até hoje, 20 anos depois, quando você associa, além da universidade, quando você associa o nome Uniara, vai ligado diretamente ao esporte basquetebol. Mas, Fernando, você falou do professor Onofre. Você falou da montagem do time. Esse time que o Onofre montou para organizar e disputar a segunda divisão do basquete eram com atletas exclusivamente de Araraquara? Porque é o seguinte, o Onofre, ele era professor de educação física das escolas estaduais, municipais aqui. Era um cara que tinha toda uma história, né, dentro da educação física, enfim e tal. Quem compunha esse time? Esse time era composto só por jovens de Araraquara ou tinha jogadores que vinham de fora, um pessoal que já tinha sido contratado para disputar a divisão? Como é que foi isso? O professor Gil, também preciso falar nele, que é do SESI, teve uma grande participação ajudando o Onofre com esses elementos da cidade que estavam aí com 17, 18 anos, o próprio Xaxá, Davilson, esses jogadores eram de Araraquara, todos. Não havia possibilidade de trazer um pivô de fora. Na época do Onofre era muito difícil. Então,
esses meninos estavam amadurecidos nas escolas e foram pegos, procurados por esses dois professores, tanto Onofre, e foram garimpados, montado um time que veio a surpreender, né? Mas uma moçada com muita vontade, com muita categoria, né? Principalmente Xaxá, Davilson. Depois permanecemos um ano jogando com esses jogadores, subimos e permanecemos jogando, só que não tinha não era um destaque, né? Com a vinda do Tom Zé, com a saída parece que ele foi para o feminino, Onofre, dirigia o time da cidade, que não chamava Uniara, mas era na Fundo Esporte. Aí, com a vinda do Tom Zé, que ele era vice do Lula no Coque. Ele tinha uma vontade de ser técnico e não conseguia na Ribeirão. Foi onde foi criado o time, chamado Jogadores de Fora, que a gente pode adentrar mais. Então, pensando nesse ponto que você falou, quer dizer, existia uma categoria de base no basquete legal naquela época, tinha, que deu suporte, então, ao nascimento do time. Tinha, nas escolas e no SESI, tinha. Estavam aí, sem poder participar de time nenhum, competições internas, competições dentro da cidade, mas isso não enaltecia, não deixava deles crescerem, Com a vinda do Tom Zé, com a saída do Onofre, esse time já teve mais de um ano de competição. Alguns jogadores ficaram, outros foram dispensados, porque a política do Tom Zé era ser competitivo. Ele queria ser campeão paulista, né? E parecia meio, para a instituição, um ano só de basquete que teve, que não foi muito bem, ficou em 9º das 12 equipes, ficamos entre o 8º e o 9º lugar. Vinha um rapaz falar para a reitoria: eu vou ser campeão paulista. E nós vamos precisar de tantos R$1.000, tá? Um pouquinho mais que o Onofre gastava. Eu lembro que o primeiro time era bem modesto, mas eram 2 jogadores, 3 ficaram, alguns juvenis aqui da cidade, o resto tudo de fora. O Xaxá, que era daqui, né? O Toninho foi contratado do time que foi campeão lá o time que foi campeão paulista na nossa frente, ele foi contratado, e aí o time começou a se encorpar, né? Tom Zé teve um ano, já melhorou essa 9ª posição, ele ficou entre os 4 já. Depois, todas as vezes que o Tom Zé disputou, foi vice-campeão. Nunca foi campeão paulista? Nunca foi. O Coque sempre foi campeão nesses 5 anos. Mas a equipe juvenil, que era a equipe que dava sustentabilidade, não deixava ficar tão caro, a gente trouxe atletas de fora juvenis, como daqui também. A equipe juvenil foi campeão 5 vezes paulista seguida. E a última, me lembro que já tinha ajuda da Lupo, como para ajudar, para a gente não deixar o time tão caro. Ele que foi campeão invicta paulista. Então a gente tinha a seleção brasileira juvenil aqui morando em Araraquara, que a maioria era daqui, da cidade. E alguns de fora. Então o time juvenil era mais voltado para ajudar o adulto, né? Porque não entrava todo mundo, entrava 5. Então tinha muita gente de Araraquara jogando. E esse time, eu participei de várias comemorações, e era um time que deixava o próprio Coque, que era campeão paulista várias vezes, vice-campeão várias vezes seguida. Foi uma marca, inclusive atraímos um patrocínio do Lupo, chamou atenção, porque o Lupo patrocinava vôlei, etc. E ele patrocinou o adulto e o juvenil. E o juvenil trouxe eles não acreditam lá, né? Depois eu conversei com o Valquírio, com o pessoal lá da Lupo, eles não acreditam o marketing que trouxe, que era mais que o futebol, uma coisa incrível, né? O Gigantão sempre lotado, não pagava-se ingresso, era um negócio bem institucional, bem família, e a gente conseguia atrair muitos jovens, essa era a intenção da instituição. Então, porque na verdade você faz um trabalho de desenvolvimento regional ali, né? Então, é a Lupo, é a Uniara, são empresas da cidade, e você consegue aglutinar os interesses da cidade e da região em torno do esporte, né? Mas assim, então a Uniara tinha 2 times, tinha o juvenil e tinha o profissional, era isso? Sim, a gente tudo pela Federação Paulista. Vocês não imaginam, meu envolvimento foi tão grande, só fazendo adendo aqui, eu fui chamado e fui vice-presidente da Federação Paulista de Basquete. Eu era professor de estatística, era já pró-reitor, né?
um apaixonado, joguei minha infância, eu morava em Araçatuba, vim para cá, joguei por Araraquara, imagina. Mas eu não era um grande expoente. Na minha época tinha Oscar, Marcel e etc. Sou amigo dessa turma. Só? Toda. Só esses. Então os times de Araçatuba e de Araraquara que eu participei, jogava contra o Sírio. Nossa. Mas isso fez ficar aqui no meu coração um detalhe que eu gostava muito do basquete. Fiz trazer para a instituição, mostrar para eles que haveria um marketing que eles não acreditavam. Para vocês verem, para a instituição Lupo, que na época já não tinha mais vôlei aqui masculino, eu me lembro que o Valquírio falou, nós estamos muito interessados, tá bom, então vocês vão ajudar, tudo. Fizemos um contrato, eles ajudavam, a gente começou a gastar o dobro com a expoente da Lupo, né? Que foi o negócio. Uniara Lupo, não eram concorrentes nossos, é uma empresa de meias na época, hoje é uma infinidade de artigos, né? Eles falam que foi uma época muito boa de marketing, que deu mais quando ajudavam a ferroviária. Eles falam isso lá na Lupo. Foi uma época que a gente conseguiu atrair 2 americanos para a instituição. Nossa, o time tinha 2 americanos. Era um negócio muito difícil de fazer. Você não imagina, tinha que ir lá no consulado para regularizar esses jogadores, para fazer parte da folha de pagamento. Nada era por fora. A gente fazia um negócio bem integrado, né? Mas foi uma época boa, viu? A gente tem muito o que falar. E vocês contratavam jogadores para o juvenil e para o profissional também? Tinha uma casa, os adultos alugavam casa, eles tinham um salário mensal, os adultos moravam num condomínio, a maioria deles. A Uniara não fazia parte eles alugavam para o salário deles. Os juvenis, que alguns 5 jogadores de fora vieram, era a base da seleção brasileira, a equipe juvenil. Tinha uma casa, agora não é mais, tinha uma casa ali em frente, bem o ginásio da pista, que a gente no começo usava o ginásio da pista, nesse time do Onofrão, depois no começo o Tom Zé, depois começou a ficar impensável a quantidade de pessoas que foram atraídas para ir lá, nunca pagou, nós nunca cobramos, foi para o time que já ficou melhor. No Onofre ainda nós jogávamos na pista, no ginásio da pista, em frente à casa dos atletas. Eu tinha lá contratado uma profissional para fazer limpeza, um rapaz que fazia toda a necessidade da casa, onde eles comiam. Então, nunca tive problema, nunca. Esses meninos que viam, lógico, eram loucos por basquete, mas eram homens também. A gente tinha que se preparar. O que aconteceu depois que eu fui dirigir, a gente foi ajudar um time de vôlei feminino totalmente diferente desses meninos, né? Eles eram jovens jogadores e eles moravam nessa casa, em 10 meninos, bem organizado. E nunca tive problema. Eu lembro que o rapaz que alugava pra gente é um japonês. Hoje tem um restaurante lá, japonês, que fez uma reforma grande. Mas quando eu passo ali em frente à pista, eu até me sensibilizo, porque foi uma época muito boa, muito de revelar. A gente revelou pro basquete brasileiro vários expoentes. Depois foram para a seleção. Para o Arnaldo, que estava sem jogar, o Pipoca, esses jogadores já não eram jovens, não eram meninos, eles já eram jogadores rodados. Foram escolhidos pelo Tom Zé a dedo, esses 5 que fazia parte, né? Teve até uma história com o Varejão, né? Não, o Varejão era de Franca, né? Ele queria jogar aqui. O Varejão era amigo o João Marcelo era do Juvenil, que foi campeoníssimo, o João Marcelo, o técnico. E ele era amigo. Eu me lembro uma vez que ele veio na Facira, o Varejão, ele estava jogando no Barcelona. Não, antes de ir para o Barcelona. Ele estava indo para o Sírio, talvez, já estava na seleção brasileira, com o cabelão. Foi na Facira, a gente tinha um stand lá. Foi uma loucura. Os caras da Facira, vocês não avisaram que ele vinha, o cara da seleção, né? Aí à noite ele falou, vou jogar para vocês, Campeonato Paulista. Tá bom. Fui dormir, falei, vamos pagar esse cara, vou falar com meu pai. É um cara de seleção, nem falando em salário. Falei, vou jogar. Quando durou pouco, no outro dia de manhã, o João me ligou, falou, Varejão, eu queria te agradecer, tá aqui. Ele acabou de ser contratado pelo Barcelona. Ele vai jogar lá no profissional. Então, não tinha que falar, não, eu pago mais. Não havia possibilidade. Tirar o sonho desse rapaz, né? Que era de Franca, ele foi revelado em Franca, né? Mas
foi muito pouco. A gente conseguia ter uma responsabilidade com o time daqui e ser bem organizado para trazer esses profissionais. Como que eu fui trazer o Pipoca, gente? Ele já estava no fim de carreira. Era complicado, viu, Alexandre? Mostrar, porque a gente tinha um time modesto com o Onofre, esses caras não vinham. Teve que vir o Tom Zé para ir falar um por um. Esses caras estavam desanimados. Nós pegamos 5 caras desanimados nas suas equipes, vamos dizer, que foi a grande sorte. E esses caras eram de seleção, eles já estavam com o próprio Pipoca logo depois parou de jogar, quando passou por aqui. Foi uma alegria encontrar esses caras com vontade ímpar. Só não fomos campeões paulistas porque o time do Coque era... Exatamente a respeito dessa rivalidade, né? Foi sendo criada conforme foi chegando nas finais, ou ela extrapolou as quadras ali? Não, foi porque os dois times chegaram 5 vezes nas finais, né? A gente não teve... Nós tivemos grandes oportunidades. Eu assisti um in-loco do Matasse EPTV de Coque e Uniara, então eu sempre falava que parece quando não tinha muita responsabilidade, a Copa EPTV é que a federação fazia uma Copa antes para mostrar os times. A gente ganhava todas as 5 nós ganhamos. Era impressionante, porque no começo os times não estavam... O nosso time tinha uma gana normal dos 5 anos que teve, né? Pô, mas vocês nunca foram campeão paulista? Brasileiro vice também. Porque tinha uma pedra no sapato. E o investimento nosso, depois eu vinha saber, era muito menor que o Coque, né? Sem desmerecer, que a gente conseguia escolher os 5 titulares, era do nível do Coque. A gente colocava os meninos para correr. Era um time que quem vinha aqui no juvenil ia ser profissional. Se fosse... E realmente não era ser chamado para o juvenil. O João Marcelo era um cara que viajava o país inteiro atrás de meninos. Vinham com os pais da minha sala. Eu não tinha essa experiência, né? Eu era pró-reitor, então eu recebia... Olha a responsabilidade. O time juvenil recebia os pais. Estou trazendo meu filho. Onde eles vão morar? Eu mostrava. Tinha um cara que ajudava a gente e ele ia pessoalmente com os pais mostrarem a casa, a empregada. Era um negócio organizado que não podia. Então o cara traz o filho aqui, ele vai ficar em qualquer lugar? Não. Que na Uniara não era assim. Por isso que a gente atraía os meninos da seleção. Depois eles foram depois que eles jogaram aqui, que eles foram para a seleção brasileira. Não vinha já da seleção, a gente descobria. Então era muito legal isso daí. Foi uma fase áurea que a gente não pode esquecer. E esses meninos, alguns até hoje, já com 40 anos, ainda continuam jogando, né? E falam bem da instituição, falam bem do local, da cidade. Eles vinham de fora para um lugar desconhecido, mas era um lugar bom, uma torcida boa. Eu lembro da torcida Raça, era uma torcida que, nas finais do juvenil, para vocês terem ideia, em São Paulo, a Uniara tinha um ônibus B, eles iam assistir as finais contra o Paulistano, contra o Pinheiros, no ônibus. Alguns jogos que a gente ganhou para ter o jogo terceiro, eles dormiam no ônibus, esse pessoal da torcida. Que o chefe era meu irmão, Ricardo Mauro, né? Então a torcida Raça era 40 pessoas que faziam um barulhão. Fazia. Eu lembro da final da EPTV que eles chegaram no ginásio assim, e eu estava na torcida local, que não tinha time nenhum, mas chegava o time a torcida da Uniara, o pessoal adotava outro time, porque a torcida da Uniara já vinha inclusive com torcida já, né? E era digna de uma torcida de futebol. O ônibus principal, não sei se deve se lembrar, era totalmente desenhado com um bicho lá. O bicho era um jacaré. Sim, exatamente. Tem um pôster do jacaré ali, exatamente, né? Tem os caras que ficavam lá, havia uma disputa, eram juvenis que ficavam dentro do jacaré. E eu me lembro que algumas vezes eu estava no ônibus para assistir alguns jogos, o ônibus na estrada, as crianças faziam o pai buzinar, passar de novo do lado do ônibus, porque o ônibus ia na velocidade normal, né? Mas ele era super desenhado, e tinha o jacaré lá. Ele chamava atenção aonde ia esse ônibus, principalmente das crianças, né? Tinha uma ligação muito grande com aquele jacaré que ficava na quadra, que era uma loucura, aquela roupa de jacaré quente, imagina que era Araraquara. Mas os meninos juvenis ficavam nessa roupa, porque o jacaré dava bala, o jacaré dava camiseta, o jacaré fazia tudo. Era o jacaré. Além do esporte, um show, né? Que é o que o basquete pode representar, né? A gente começou nós começamos com as meninas em quadra, fazendo
dança, a gente trazia coreografia com as professoras, tinham grupos de dança, cantores. Nós fizemos aqui em Araraquara, nessa época, o que estão fazendo hoje. O que estão fazendo hoje, as programações para chamar público, a Niara fazia isso em 2003, gente. Era um negócio que ninguém fazia. Fernandão, e me diga uma coisa. Como é que era a relação com a prefeitura? Tinha algum vínculo com a prefeitura? A Fundesporte, ela ajudava? Ela tinha algumas coisas relacionadas a isso? Era muito importante. Tinha que ter um vínculo com a prefeitura, porque os ginásios eram dele. Né? Sim. E a gente começava o time juvenil com uma dote atleta lá. Eles mandavam a folha para mim do juvenil. Era bem organizado, a gente sabia quanto gastava no juvenil, que era bem menos que o adulto, né? Mas esses meninos passavam tudo pela prefeitura. O pagamento era lá na Fundesporte, entendeu? Eles ganhavam bem menos que os adultos ganhavam. Mas eu tinha que envolver a prefeitura, porque eu não podia ficar sem... O Gigantão teve problemas, vocês devem lembrar, de goteiras. A gente ficava numa situação ruim, porque chovia e tinha jogo da Uniara. Ai, meu Deus do céu, era terrível. Até reformarem. Foi uma época que nós sofremos. Não podia levar para jogar onde jogamos quando a gente estava na Série B. Nós não podíamos voltar para a pista. Tinha quase de 3.000 pessoas a 4 em alguns jogos, né? Mas a infraestrutura então a gente tinha que ter parceria com a prefeitura para cobrar o prefeito. Vamos arrumar. Eles arrumaram, ficou uma fábula para arrumar um ginásio já antigo, né? Sim. Teve até sul-americano aqui. Eu me lembro do Oscar e o Marcel aqui num sul-americano com a seleção brasileira. Mas o Gigantão, já na nossa época, já estava precisando de desgastado, reforma. Né? Desgastado. Mas é um ginásio que hoje você vai no Gigantão, você fica impressionado pelo tamanho dele na época. Foi feito eu me lembro que alguns profissionais, um deles professor meu na faculdade de engenharia aqui, nós fizemos um monstro na época de estrutura. Não tinha estrutura metálica, foi tudo concreto, armado. Né? Grandes mestres vieram fazer esse cálculo, porque ele tem uma área uma área aberta. Né? O Gigantão tem uma distância que foi feita com alta tecnologia na época, de que isso virou anos e ele está de pé lá. Uma obra faraônica que foi feita pelo Estado, né? Mas o Gigantão, hoje, você vai lá, você fica... Nossa, parece que para hoje ele é magnífico. Ele tem um vão entre... Vocês reparam, nós da engenharia estudamos muito lá os cálculos. Eu lembro que um professor meu foi um dos que ajudou. Veio um pessoal de fora fazer o Gigantão, mas tinha pessoais profissionais aqui na região. Até porque você é engenheiro, né? Eu sou engenheiro civil, então meus professores participaram. Sou formação em engenharia civil, sou formado também em administração de empresa, mas eu me lembro que jogar no Gigantão e ter essa obra magnífica que tem aqui na cidade... Talvez não apareça, você não conheça, vá conhecer o Gigantão, uma obra de engenharia civil magnífica. Isso tem estudos. Eu estava no último ano, meus professores, vocês têm time aí, nós temos na Série B, eu estava no último ano de engenharia, depois eu vim fazer administração aqui. Eles queriam ir lá no Gigantão visitar, e uns professores vivos que fizeram um cálculo estrutural. Imagina ter aula com um cara que falou, eu trabalhei no Gigantão junto com uma equipe que veio de fora, né, de altos profissionais engenheiros na época, não me lembro o nome, mas esses profissionais de Araraquara faziam parte da comissão. Você imagina fazer uma obra dessa, né? O interior tinha um interior, sem desprezar Ribeirão, Campinas, sim, o melhor ginásio do interior, de capacidade, de estrutura para receber carro. Até hoje né? Apesar de mais de 20 anos, mas era muito gostoso ter esse prazer. A quadra era de madeira importada, não sei de onde falavam que vinha da Rússia. Então, foi uma época muito boa que a gente mostrou Araraquara. A gente não foi para disputar campeonato sul-americano, que a gente era vice-campeão, porque na época na Argentina teve lá um confronto, litígio, no ano que a gente era para jogar o campeonato sul-americano, que era levar o nome da Uniara para fora. Sim, internacional, né? Não teve na Argentina,
Foi muito triste, mas fazer o que? A gente tinha direito de ir jogar junto com obras sanitárias, etc. Ô, Fernandão, mas assim, você extrapolou um pouco essa relação de dirigente, né? Tem umas histórias pitorescas suas lá, né? No Gigantão. Você me parece que invadiu uma vez a quadra. Como é que foi isso aí? Porque uma coisa é você ser dirigente, trabalhar nos bastidores. Outra coisa é você ir aos jogos, assistir, né? Sem aquela sensação passional, né? Sem aquela passionalidade, né? Eu era muito crítico. Como é que era isso, né? Eu era o dirigente, era o cara que assinava. Foi até suspenso uma época. Porque eu extrapolava mesmo. Eu queria que a instituição, a equipe da Uniara, Lupo, ganhasse. E alguns árbitros eram meio... Eles não gostavam de mim, porque eu cobrava, mas não xingava nada, não tinha briga nenhuma, era tudo fora da quadra. A torcida pegava no pé desses árbitros que inventavam, mas foi algumas cenas pitorescas. Eu me lembro uma vez que eu fui a Limeira, o time, já tinha um americano estreando. Nosso time era muito bom. E eu tinha um parente lá me esperando para assistir o jogo, um tio meu. E, bom, o jogo correu bem e tal. Até no fim, o cara fez ele errou, paciência. E eu reclamei. Eu estava numa cidade que não era minha. Estava Imagina, tinha 10% só da nossa torcida. Eu estava com esse parente, meu tio. O cara me expulsou da quadra. O árbitro tal, X lá. Me expulsou. Beleza, saí, veio um cidadão lá, um polícia, para me tirar. E na hora lá tinha negócio também de pagar ingresso. Eu paguei o ingresso. Aí eu falei para ele, não tem... Já estava começando aquele movimento para você... eu esqueci o nome, mas um movimento para você apoiar o cara que ia assistir no Brasil, qualquer jogos. E eu falei, como é que você vai me tirar se eu paguei ingresso? Olha como eu era. O polícia falou, realmente não posso te tirar. Por causa já estava correndo esqueci o nome era uma legislação para torcedor já. E você não pode tirar o senhor. Aí o árbitro falou, não vou continuar o jogo. Eu não podia fazer isso na cidade. Aí PTV ao vivo. Aí falava assim, o Careca vai sair. Saí, perdemos o jogo. Só que eles expulsaram, não o cidadão, não o empresário Fernando Mauro. O cara expulsou o vice-presidente da Federação Paulista de Basquete. É essa relação que eu ia fazer. Eu era vice, eu ajudava muito, eu já era. Eu ajudava muito o seu Tony Checkmate, que era o presidente, ele me pôs, porque eles não conversavam com Franca, imagina. Eles não conversavam com Ribeirão, com Bauru. E eu tinha amizade com os empresários, com os diretores. Eu não ganhava nada, eu tinha muito prazer. Eu ia uma vez por cada 15 dias na federação, eu era vice-presidente. E eu levava as agonias dos times, arbitragem cara. Nossa, foi muito bom para a Federação Paulista. Eu me lembro que o seu Tony era um cara... Ele só apoiava os times da capital. Só que o campeão paulista e brasileiro estava no interior, que era o Coque. E nós vice. Ele tinha que olhar para o Bauru, para Rio Preto. Nossa, quantas reuniões eu fiz, né? Imagina. Eu trabalhava aqui na Uniara e tinha que ir lá na federação. Era polêmica. Quando eles vinham, pô, você vê, eu vim. Vamos levar nossas angústias. Eu levava, porque eles tinham medo do seu Tony. Os times eles tinham todas as categorias de base. Esse time que era adulto tinha que ter categoria de base. Juvenil, infanto, imagina quanto custava isso. Então eles tinham necessidade de conversar. E o seu Tony era um cara fechado. Eu, graças a Deus, na época que fui vice-presidente, que fui também expulso, né? Bom, depois que eu fui expulso, imagina o que aconteceu. O cara tomou uma geladeira lá, o árbitro. Eu ia falar a respeito dessa relação, né? Que o seu Tony fez isso, sem a minha... Que a diretoria não Tiraram tinha... o árbitro. A presidência da federação não influenciava os árbitros, porque se ele expulsou... Não, simplesmente puseram ele para pitar molecadinha, ganhava bem menos. E um dia lá, uma semana depois, eu recebo, não tinha... Era começo de celular, tudo, eu recebi uma ligação. Fernando, sou eu, fulano. Esqueci o nome dele, você vê, eu não guardava. O árbitro, falei, você tá me ligando? Falei, eu tô suspenso, eu não tô ganhando mais dinheiro para me sustentar.
sustentar. Estou apitando mirim infantil, que ganhava muito menos. Pelo amor de Deus, você que mandou suspender? Eu falei, eu não. Foi o seu Tony vindo ver, não sei se eu estava errado ou o cara. Ele, ali na hora da TV, expulsão dirigente, foi bom para ele, né? Depois eu falei, não. No mesmo dia liguei pro seu Tony e falei, seu Tony, pô, mas esse cara não podia fazer isso com você, mas fez, agora passou. O senhor renega para mim? Estou te pedindo um favor. Não, lógico. Aí depois, na outra semana, ele voltou, veio apitar aqui, era um bom árbitro. Foi só uma cena que aconteceu em Limeira. Mas teve outra cena sua, eu acho, no Gigantão com o Oscar do Flamengo, não teve? O Flamengo veio jogar aqui. No final do jogo teve alguma coisa ali, né? Esses caras teve alguma coisa assim, meio diferente? Não, briga uns quiprocós assim não, e eles tal. não queriam perder. O time dos caras é campeão brasileiro, né? E o time do Vasco vinha aqui com o Hélio Rubens também. Olha, o seu Hélio era técnico. Não é Linho, o Helião. A gente ganhava dos caras. E o time do Oscar veio aqui, me lembro que a gente venceu. E ele não aceitava. Mas ele, no intervalo, foi homenageado pela torcida raça. Nada a ver com a gente. Ele era o melhor jogador do país. Eu pensei, esse cara vai chorar. Eu conheço ele já há fazia tempo, né? E ele não chorou nada. Foi 95 a 93 esse ano. Ele fez 45 pontos. Você imagina um cara num alto nível das duas equipes. Jogava Marcelinho. O time deles era quase a seleção brasileira. Nós ganhamos aqui. Oscar, no fim do jogo, saiu cuspindo marimbondo. Né? Não aceitava. Não foi na bola. Não foi. Não teve assim um lance para a gente ganhar. A gente abriu 5 pontos. Mas o Oscar era um... E depois... a gente, através da ESPN, a ESPN teve na casa dele, a gente homenageou o clube. Eu, Fernando Mauro, fui na casa dele homenagear e ele chamou a ESPN. O cara tinha uma força. Fala, olha, eu recebi mais essa homenagem, tantas que eu recebi. Ele começou a mostrar, ele tinha gavetas guardando as placas, os troféus. Mas esta aqui, ó, eu não esperava isso. Eu fui numa reunião da federação na casa dele. Eu quero mostrar aqui que eu fui homenageado. Ela foi a melhor homenagem que eu recebi. Olha, que a torcida raça fez para ele. Eu não me lembro o que foi que ele deu, que ele pôs lá. Milhares de troféus que ele tinha. Tinha uma sala de troféu. Esse cara jogava na segunda divisão da Itália, num time super competitivo, que eles subiam para a divisão primeira, mas eles queriam ficar na segunda. Os caras ficou não sei quanto tempo nesse lugar jogando. Depois que veio jogar no Brasil. Os caras ganhavam muito bem, mora numa casa maravilhosa, uma esposa que acompanhava ele, que ela chama Cristina, ela chegava assim para mim, Fernando, eu pegava bola pro Oscar ficar arremessando. E essa mão que eles falam que é santa, não é santa, ela falava, é treinada. Falei, por quê, Cristina? Eu ficava na quadra jogando bola para ele. Falei, que tempo? Eu não sei o tempo. Eu sei que eu pegava 1000 bolas para ele arremessar, que é treinar a mão dele. Então, ele fala, minha mão não é santa, minha mão é treinada. E ele sempre fala que a esposa judô. Eu vi isso ele falando na televisão, falando para mim, porque ele era um cara que arremessava, Alexandre, 10 bolas, fazia 9. Tinha uma porcentagem, fazia 40 pontos todos os jogos. Mas ele veio de um lugar de alto nível para jogar no Brasil. Ele não ia se envolver, ele queria ser campeão e foi. Foi uma época muito boa, que eu fiz grandes amigos. E esse Oscar Schmidt, eu tenho a facilidade de sempre conversar com ele, perguntar da família, que era um pai maravilhoso. O filho não deu jogador, não conseguiu ser jogador, né? A gente não consegue fazer. Você vai ser jogador. Ele era baixo, ele não tinha isso, mas era um menino também. Eu acho que o basquete e Oscar fala muito que a gente tinha... a gente sabia, o basquete conseguia tirar as crianças da rua, isso até hoje ele fala. Aqui em Araraquara, a gente tinha muita gente no time que não conseguia entrar, mas estava lá no time do Onofrão, no time do próprio Tom Zé. Os meninos saíram na rua, os meninos que jogam falam, nossa, eu não sei o que era, que eu seria sem basquete. É um fomento que era maravilhoso. Aqui para a nossa instituição,
foi o Louros que a gente ganhou. Aliás, esse legado do basquete, principalmente as categorias de base, as escolinhas, ele perdurou, né? Os times deixaram de existir hoje, voltaram, né, para o profissional, mas a gente vê aí as escolinhas do SESI são maravilhosas. Eu tive lá há pouco tempo. Quem que veio aqui? Veio uma figura... o Anderson Varejão era para vir, mas veio o pessoal do staff, que ele tem uma fundação que ajuda muita gente. Sim, eu estava nesse jogo quando foi apresentado. Nossa, eu fui lá no SESI, fazia tempo que eu não falava, os caras falaram, você vai falar. Eu falei, vou falar o quê? Eu fui falar para os pais que estavam lá, tudo olhando com aquela carinha, com os filhos lá. Falei, é maravilhoso essa possibilidade de vocês terem os filhos jogando. Esses meninos não estão na rua, gente. E eles estavam pondo fé e colocam, porque é muito séria a Fundação Anderson Varejão. Tem na capital, tem em Vitória, tem em todo lugar, e tem aqui em Araraquara. O pessoal que era o Toninho, o pessoal que trabalhava no basquete, estão à frente dessa instituição no Brasil inteiro. E o Anderson não veio. Então, eles falaram, você vem aqui falar sobre o basquete da Uniara para os pais? Puxa vida, os caras ficaram me olhando lá, 50 pais, 50 crianças. Eu falei, nossa, eu estou fora do basquete há muito tempo, mas eu estou vendo vocês aqui como os pais que traziam os filhos para nós lá. Vocês estão tirando seus filhos da rua, vocês estão dentro do SESI. É uma instituição, sabe, muito... renomada, né? Que você não pode falar, o SESI é uma instituição que apoia o esporte, né? Foi muito bom. Você tem um trabalho social muito grande, né? Integração com o esporte, eu acho que isso é fundamental. O Anderson consegue fazer isso. Mesmo longe, ele tem várias equipes em várias cidades, e aqui no SESI é parceiro deles. Então, eu falar o quê? Tá ótimo. Lógico que não era como no nosso tempo, porque a gente era duro, Alexandre. A gente tinha infanto, os pequenininhos aqui da cidade queriam jogar no time adulto. Mas o Tom Zé e o próprio João Marcelo depois fizeram essa... eles não podiam aproveitar todo mundo, você imagina, mas tinha que ter os caras jogando. Eles tinham lá na pista, a molecada lá queria jogar no adulto, brilhava os olhos dos caras. Tá, você fala muito do Tom Zé. O Tom Zé representou, então, um divisor de águas no basquete, né? Foi a figura que tornou o basquete da Uniara um pouco mais profissional, assim, competitivo no mercado. Sim, né? O Onofre foi um grande passo para a gente, ajudado pelo Paulinho Gonzalez, que hoje ainda, acho que ele já se aposentou do César. Mas quando a gente trouxe o Tom Zé, nós profissionalizamos tudo. Foi uma coisa, um marco, foi da água para o vinho, sem desmerecer o vice-campeão que a gente foi com o Onofre. O time do Tom Zé era impecável. Nós tínhamos o Borim na parte de preparação física, foi um passo... Vocês imaginam, esses caras voavam, gente. O próprio Coque, que tinha mais dinheiro, falava, como vocês estão fazendo isso em Araraquara? Nós tínhamos profissionais por trás, que o Tom Zé escolheu a dedo, esses caras da comissão técnica. Nossa, durante muito tempo a gente tem um moço que trabalha em Bauru, que foi também do juvenil aqui, já o Tom Zé já tinha saído, só que ele deixava o legado. Ele deixou para o João Marcelo a psicologia do que a gente tinha que fazer. Mexer com o jovem, mexer com jovens de fora e daqui. Então, depois do Tom Zé sair, que ele foi para Brasília, depois de um ano que ele veio a falecer, o João Marcelo ficou no lugar dele aqui. Nossa, é só ver os números. O time... Mesmo com a saída do Tom Zé, que foi a referência, né? O João Marcelo usava a mesma psicologia de usar criança e pegava no Brasil inteiro. Tinha os de Araraquara. Mas aí mesclava com as categorias outras... de básico. Tinha. Mas o cara passava... Era difícil entrar no time juvenil. Que era o campeão... Era a seleção brasileira juvenil. Quando eles saíam, nosso time... a seleção vai jogar o Campeonato Sul-Americano. Saía 5, 6 atletas do juvenil. Imagina o nível. E o Brasil sempre foi campeão juvenil, ganhava na Argentina, pegavam alguns do Paulistano, do Pinheiros, que tinham boas equipes juvenis também. Eles não aceitavam. A torcida da raça acompanhava muito o time juvenil também, porque ganhava, né? Mas o adulto não ganhava? Ganhava. Mas o juvenil foi 5 vezes seguida campeão paulista. Muita coisa, né? Essa última invicta. A última, o Lupo falou, eu vou ajudar também. Ajudou, o time ficou grandão de jogador. Nossa, a gente ia
ganhava dos caras da capital, né? Eles aceitavam um time do interior. E aí o adulto ia e sapecava também o adulto deles. A gente era fantástico, viu? Não podemos falar de reclamar de não ter sido campeão, porque a gente era vice, e daí? A gente queria ser, mas o juvenil tirava esse gosto. O juvenil sendo 5 vezes seguida, e em cima do Coque também, viu? Vocês não pensam, não. A rivalidade era muito grande, né? Araraquara, Ribeirão Preto, né? O adulto já tinha uma briga, quando o juvenil ia lá, o juvenil massacrava. Aí eles ficavam loucos, né? O dono, a Lisaer, não aceitava nenhuma derrota no juvenil. Não tinha jeito, juvenil. Eu posso falar de boca aberta. A gente não conseguia ser campeão paulista por causa do Coque, né? Mas o time juvenil, que era muito bem expressado aqui em Araraquara, a gente teve técnicos de renome, o próprio João Marcelo, o Toninho. Esses caras vieram do juvenil. O juvenil lavava a alma, mas não tinha jeito. Não. Era a seleção brasileira. A gente escolheu a dedo depois que eles foram para a seleção brasileira. A gente não escolheu ninguém da seleção. Nós fizemos jogadores. Os jogadores eram feitos aqui em Araraquara. Isso que era uma coisa maravilhosa. A gente não pode esquecer disso. Os meninos daqui de Araraquara se interligavam menos, mas os jogadores, os 5 que vieram de fora, eram escolhidos a dedo. Os pais vinham para ver a estrutura da instituição. Já era Uniara, né? Tava saindo, a gente tinha uma estrutura muito boa e a gente era bem organizado. O time juvenil era organizado. Eu tinha pessoas cuidando lá. Eu falei para vocês, a gente tinha essa casa que eles pareciam que estavam na casa deles. Comiam bem, se alimentavam bem, porque eles queriam jogar no adulto. Então, era essa a nossa... E quando o Tom Zé montou esse time, ele trouxe alguns profissionais que estavam em baixa no mercado, sim, né? O Pipoca, que teve uma história na seleção. Parando de jogar. Né? Como é que foi essa relação, essa vamos construção? Falar em 5 jogadores titulares, 2 do Paraná. Esse agora são 2 jogadores que vieram juntos do Paraná, o Rodrigo e esse que está fazendo um sucesso com um livro agora. Eu falei, como que ele conseguia atrair se o nosso time não era bom aqui? O Pipoca, o Arnaldo, os 2 meninos do Paraná e o Bambu, e tinha mais um que jogava com o Pipoca. O Bambu, e era sempre reserva no Coque. Como a gente conseguiu atrair esses caras? A gente tinha só um valor de R$50 mil. O Coque tinha 130. Estou falando primeiro valores para vocês. Depois o Lupo veio nos ajudar. Quando os americanos vieram, a gente teve que pedir ajuda. Como que ele conseguiu? Porque ele era muito conhecido, Tom Zé, no Coque. Como ele era o vice do Lula, mas ele treinava a equipe juvenil lá. E ele foi ressarcido lá, não sei o que aconteceu. Ele falou, ele veio aqui em Araraquara, viu o time do Onofre, trouxe uma possibilidade para mim. Eu fui na reitoria, falei, nós vamos profissionalizar. E a reitoria não sabia o que ia acontecer. Deu essa maravilha do time. A gente respeitando os valores que a reitoria no começo nos deu, depois o Lupo veio para... Aí já veio os americanos, né? Mas essa primeira equipe que ele montou, os caras vieram aqui, os 5, 6, já estavam parando. O Pipoca por causa de idade. Os outros porque estavam num time muito ruim. O Márcio e o Rodrigo. O Márcio era da seleção brasileira, o Márcio, que é de Vitória. O Rodrigo, que era um pivô, e tinha também os pivôs que vinham. O Pipoca era pivô. A gente tinha 5, 6 jogadores. Depois o resto era juvenil, gente. Nós não tínhamos 12, 15 jogadores adultos. Como que ele conseguia atrair esses caras? Porque o nome do Tom Zé era muito bom. E ele queria ser técnico. Ele não era. Ele era auxiliar lá. Então, ele que negociou, ele trouxe os jogadores para conversar com a gente, para conhecer a instituição. Eu falei, nós vamos pagar. Nós vamos pagar certinho. Porque você combinar aqui. E aí aí comecei a negociar com o jogador, imagina. Eu não tinha essa expertise. Eu era pró-reitor da parte administrativa. Então, Tom Zé me envolveu nos primeiros contratos, ele veio junto. Depois, já no outro semestre, vamos dizer, ele já não aparecia. Vamos renovar, não vamos trazer novos. Eu me lembro que veio um pivô grandão aqui, enorme, 2,10 para jogar, um cara branquelão. Ele não conseguiu acertar para jogar aqui. Ele jogou muito tempo em Bauru.
E quando a gente ia lá em Bauru, esse cara jogava bem contra a gente. Para mostrar, eu queria jogar em Araraquara. Eu falei, mas não deu certo. Bauru era um time... Isso faz parte do esporte. O time de Bauru era muito bom e eu participei de vários jogos lá. E foi uma experiência muito boa. Me deixou muito amigos, que de vez em quando eu encontro esses árbitros, esses dirigentes que ainda estão ou me reconhecem. Uma vez estava parado na beira da estrada, num desses pondo gasolina, eu vi o carro da federação parando, eu falei, meu Deus, os caras são todos identificados de cinza, né? Passei, eu falei, não quero ver esse cara. Era tudo gente amiga minha. Fernando Mauro! Eu falei, vocês, onde vocês vão? Nós vamos para Ribeirão. Vocês não têm mais basquete? Não, a Uniara saiu. Eita, mas foi uma época boa. Quer dizer, não deixei inimigos nenhum, fiz amizades com todos. Apesar de ser chefe deles, eles não sabiam. Eu não usava disso. Eu era vice-presidente, mas eu não usava disso para... Mas não tinha uma arbitragem que aqui, se viesse com muitos erros, a gente cobrava. Eu fui obrigado a ir na federação me explicar as pressões que eu fazia fora da quadra, né? Além de instigar a torcida. Não, o cara vem aqui em Araraquara e vai cometer vários erros. Eu não aceitava. Eu me lembro de ter sido chamado na federação, mas eu não era vice ainda. Os caras estavam me processando porque quebraram um vidro do ônibus. A torcida jogou uma pedra num ônibus aqui. Acho que era de Ribeirão. Nezinho falou que não tinha ninguém na época. Mas quebrou um vidro e esse processo foi. A gente queria pagar o vidro. Eles nos processaram e foram via federação. Me chamaram lá. Não, a gente vai pagar o vidro, R$1.000 e poucos. Ah, tá. Mas o que aconteceu lá? Eu falei, a torcida não aceitou o resultado, mas nunca teve agressão, nunca deu assim polícia de levar alguém preso. Agora, a pressão na quadra tinha, a torcida fazia. A torcida era louca pelo time. Imagina, ali a gente nunca cobrou nada. Acho que na época, no fim, já que tinha o Lupo, o vôlei não tinha, a gente cobrava R$1. A gente fazia doações com esse dinheiro, porque arrecadava também. Se você não trouxer R$1, traz 1 quilo de farinha. Na época, os caras traziam farinha. A gente tinha, no fim, uma caminhonete e um caminhão de alimentos. Então, a gente tinha parceria com as pessoas que precisavam. Sim. O time nunca quis ganhar da pessoa que ia assistir. Eles doavam isso. Eu tive muita amizade com a Polícia Militar também, porque teve épocas de ter que fechar o ginásio. Eu me lembro de um jogo, Alexandre, que teve que fechar porque estava com muita... E essa polícia falou, olha, se deixar aberto, você vai ser o responsável. Fechamos. Ficou um monte de gente lá fora. Eu não sei, um amigo chegou e falou, eu tenho um telão. Isso assim, 6 horas da tarde, o jogo era às 8, já estava lotado. Olha, nós colocamos um telão sem voz, sem radiação, o jogo era direto. Filmagem ali, o pessoal assistia lá pôs o link. Eu acredito que tinha umas 300 a 500 pessoas esse dia, que foi um dia que a gente ganhou, e que tinha o telão lá fora, porque a Polícia Militar não deixou, com razão, de entrar esses 500 a mais ou 300. Imagina. E esse cara que me ajudou, eu não sei, eu preciso perguntar para ele, mas ele nos ajuda aqui no som, no teatro. Como que ele chama? O Galucci? Galucci. Foi ele que falou, olha, eu tenho Você tem o quê? Vamos pôr lá fora às 6 horas da tarde. Posso tentar? Tentou, colocou a imagem, falou, mas eu não consigo pôr a radiação. Mas também tem que pôr caixas de som para irradiar. Não. Pronto, seguramos o pessoal lá fora. O jogo foi bom, ganhou. A hora que acabou foi muito interessante. O pessoal entrou, abrimos, né, para o pessoal sair. Foi um negócio. Ó, pessoal, vamos sair pelo portão esquerdo, que a torcida que está lá fora quer entrar pelo direito, né? Depois do jogo. Entraram, porque os jogadores ficaram na quadra, ficavam na quadra, dando autógrafo. O Jacaré ficava tirando foto com as crianças. Era um negócio social muito legal. Essa época foi fantástica. E não tem um senão. Não tem um senão. Fernando, mas me diga uma coisa. Tudo bem, passou tudo isso, a Uniara tem essa história aí com o basquete, mas e as memórias disso? Por exemplo, por que a gente não encontra nenhum livro relacionado à história da Uniara com o basquete, algum museu assim que fale, que relacione, por exemplo, os troféus que a Uniara ganhou no basquete com a memória da cidade, com os jogos? Fotos. Por quê? Por que falta isso? Porque, assim, do meu ponto de vista, assim, é uma lacuna, né? Já que tem uma história assim tão rica, eu acho que, de repente, a gente poderia
né? Sim. Pensar alguma coisa assim. Por que tem essa lacuna? Tem um senhor que faleceu, Pascoal. Você conhece o seu Pascoal? Ele tem na casa... tem um museu na... Pascoal Gonçalves da Rocha, que é o Pascoal, mito aí da cidade, que era da ferroviária. Sim. Só que tem toda você vai história, lá... né? Eu tive agora com a Roseli teve... Ela levou todo o parafernália do seu Pascoal, já falecido, mas tem lá as camisas da Uniara, as fotos. É modesto. Ele, Pascoal, fazia isso. Olha, imagina. O cara que era totalmente da ferroviária, adorava a ferroviária. Ele faleceu, esse museu ainda, o Rodrigo, que trabalhava aqui, andou organizando e trouxe a Roseli agora lá, ficou um mês lá na prefeitura, e as coisas do Pascoal tudo lá. E eu cheguei lá e falei, nossa, as coisas da Uniara estão lá, as fotos antigas. Esse Pascoal tem no museuzinho dele, que não é lá na Fundesporte, tem um lugar, eu não sei onde que é. Mas isso é fácil de descobrir, porque esse não é mais funcionário nosso também, o Rodrigo. O Rodrigo saiu. Soró, saiu. Mas ele é que toma conta do museu. Sim. Do seu Pascoal, que é da ferroviária. O seu Pascoal era ferroviária, mas tem as nossas fotos lá. Porque a Roseli falou, olha, vem me visitar. Até ganhei uma camisa dela, eu preciso pôr aqui no lugar onde tem a do Toninho, vou pôr a camisa da Roseli, e eu ganhei agora esses dias do Luciano uma camisa da torcida Raça assinada pelos jogadores. Então eu vou pôr numa... Esses caras são loucos aqui em Araraquara para fazer um quadro, pedem R$1.000 para pôr uma camiseta num quadro. Minha esposa que está vendo isso, mas eu vou pôr, a Roseli vai ser chamada, eu vou avisar toda a imprensa. Ela nos deu uma camiseta, porque ela foi aluna da Uniara. Ela fez aqui estudos sociais na época. E ela escreveu assim, ela não deu para mim a camisa, ela escreveu assim, a Uniara, onde eu estudei com grande afinco. Roseli me deu a camisa da Seleção Brasileira, original. Está comigo guardada, eu vou fazer esse quadro, vou chamar a imprensa e vou chamar a Roseli para ela vir inaugurar. Ela está do lado do Toninho ali, que deixou uma camisa aqui também. Sim, ali no corredor. E agora, depois desse negócio de camiseta, o Luciano, que é da torcida Raça, falou, vim te trazer essa camisa aqui, da Uniara. Eu falei, mas que é isso, Luciano? Não, dá uma olhada aí se você quer. Quero. Todos os jogadores da época, Pipoca, todos assinando essa camisa. Não vou querer a camisa. Eu falei, deixa comigo que eu vou enquadrá-las as duas. Vou chamar vocês, a torcida Raça. Eu vou nos jogos da Uniara, os caras estão lá xingando, vocês acreditam? Eu fui num jogo da Uniara, não, fui num jogo agora do time de Araraquara, lá no SESI. Fui eu, meu filhinho e minha esposa, sentamos lá no canto, veio um amigo meu, Lineu, falou, os caras da Raça estão aí. Falei, isso é brincadeira. Rapaz, sentei atrás do meia dúzia, vocês precisam ver eles xingarem. É, ladrão! Renatinho, árbitro internacional. Bom, no intervalo ele falou assim, e ele me viu sentado na frente desses caras, né? Eu não tinha lugar para sentar. Eu falei, ô Renato, ele falou, Fernando Mauro, pá. Pô, o cara apitou, ele foi árbitro de competições, campeonato mundial, Renatinho. Acho que ele é o maior árbitro da história do Brasil, né? Olimpíada, ele é moço, 40 e poucos anos. Eu falei, você voltou? Eu falei para ele, voltei, cara, não adianta. E essa torcida aí, falou baixo pra mim, falei, a torcida Raça. Tá fraquinha, né? Falou, mas já te xingaram? Já me xingaram. Eu tava lá. Pô, ele é um cara, ele é um dos belos árbitros que o Brasil tem, tinha parado de arbitrar e voltou a arbitrar. Esse jogo, o time de Araraquara venceu, jogou muito bem. É um time mediano também, né? E quando eu posso, eu vou lá e levo minha família. Vou lá, não tem cerveja nesses lugares, como tinha no Gigantão. Então, eu fui lá no Guaraná e tá tudo bem. Eu gosto muito de basquete, né? Então, damos por encerrado aí a conversa com o professor Fernando Mauro. Resgatamos um pouco a história do basquete, a relação entre a Uniara e o basquete da cidade de Araraquara. Foi um grande prazer recebê-lo. Eu espero que esse programa, com outras personalidades, vão vir. Eu gosto muito de todos os esportes. Eu agradeço por você me dar essa oportunidade. Fico aqui até sensibilizado, porque foi uma época muito boa na minha vida. É lógico que hoje nós temos outras coisas para fazer, né? E o time de futebol de salão nosso, um dia, se você puder trazer o Renê aqui, já fazem 20 anos. Ele é modesto? Ele não era com o time de basquete, não é. Mas a gente revela só jovens aqui. É muito bacana, é competitivo. Disputa o Campeonato Paulista, disputa campeonatos por Araraquara nos jogos abertos e nos jogos regionais.
E alguns estudam, quer dizer, menos valor, menos glamour. Ele não é um time que ganha. Você já pensou em ganhar de Corinthians, do Palmeiras? Futebol de salão é muito competitivo. Mas ele não, nenhum jogo... Olha, vocês podem ver as reportagens de vocês, que o René está sempre aqui. Eles são competitivos. Os caras têm medo, porque apesar de ser um time jovem daqui, montado com pessoas aqui, é legal. Eu sinto porque não tem tanta... Eu tenho ido em alguns jogos deles, mas eu queria que fosse mais, né? Mas a gente teria que investir mais. E ele tem os patrocínios dele, os atletas que vêm de fora comem nesse lugar. O time de futebol é um negócio para ser falado e representa Araraquara. Viu? Eu fico muito contente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alexandre, por fazer parte assim, dessa estreia. Quero desejar sucesso a esse projeto. E foi muito interessante saber de um basquete que eu acompanhei por TV e agora eu nunca imaginava estar por dentro, assim, saber dessa história assim, de tão próxima. Esse programa vai ser muito legal. A gente vai tentar resgatar, como eu disse no início, a ideia é a gente resgatar a história do esporte amador de Araraquara nas suas várias vertentes. É o futsal, é o atletismo, é a ginástica, é o basquete, enfim... Todo esse processo... Esse podcast vai ter muito sucesso. Você vai ter gente querendo vir aqui. Na verdade, é o início de um trabalho, né? Vamos ver como é que a gente consegue desenvolver as atividades. Fico contente de ter sido escolhido por você e também porque esse pouco tempo que eu tive aqui, falei de uma coisa muito legal, que foi muito bem organizada. A instituição se envolveu tanto. Você nem imagina, psicólogo a gente tinha... Como? Os caras lá na federação falavam, vocês contrataram um psicólogo? O cara da USP veio nos ajudar aqui. Um professor que tinha um laço muito grande, ele falava muito bem inglês também, ele, nos 2 americanos, tem que ir levar, tem que levar os documentos para numa embaixada americana. Ele que ia, tem que sair fora do país. E, por exemplo, no Uruguai, é um negócio estranho até hoje. É duro contratar um americano. Porque é um contrato de trabalho de um cara de fora. Você imagina. E ele me ajudou, esse professor aí, da USP de São Carlos. E primeiro que ele falava bem inglês, depois ele foi nos dois americanos que trouxeram, tanto o Chamel como o outro. O Chamel estava jogando até agora, há pouco tempo aí, casado com uma moça de Araraquara. Ele veio com 20 anos, jogava na Universidade de Washington. Olha, Alexandre. Nosso time atraía esses caras. Falou, por que você veio jogar aqui, Chamel? Eu não falava inglês, nem o Carlos. Fomos buscar ele no aeroporto, ele falou, ai. Como que eu ia conversar com ele? Falei, por mímica. Fomos buscar em Marília, ele desceu em Marília e depois foi jogar em Assis. Ganhamos um torneio lá em Assis. Um americano bom, de nível, jogava na universidade. Aí no carro veio um que falava inglês. Falei, você já pensou andar 200 quilômetros? Ele falava. Com 2 caras que não falam, fico falando mímica, fazendo mímica. Olha as histórias. Chamel, Mr. Chamel. Tem 2 filhos já moços, são gêmeos. Ele acho que joga no São Paulo, ele está machucado. Sim, está jogando. E o outro era um menino de Boston que veio e ele era muito pobre. Eu me lembro que numa das vezes que nós levamos no shopping, os empresários dele levou ele no shopping, ele estava comendo camarão com a mão, né? Veio um prato de camarão lá no shopping. Eu falei, dá garfo, porque ele era o novo. Eu falei, por que você não joga em Boston? A pergunta que eu fiz para ele. Ele falou, sabe quantos caras tem na minha frente, lá na minha cidade? 1000 armador. 1000. Time de Boston. Era da NBA. Celtics, pô. Celtics. Nossa, jogaria. É só o Celtics. Mas foi épocas boas, viu? A gente teve mais alegrias do que... o fato do adulto não ser campeão, lógico que a gente queria ser campeão paulista, lógico, tentamos de tudo. Mas tinha um time mais competente, melhor, fazer o quê? Não foi na roubalheira, porque era melhor de 5 jogos. Então, valeu, obrigado. Valeu, Fernando, um grande abraço. Obrigado aí. Vocês aí. Vamos lá. Tomara que tenham outros ainda. Com certeza. Aí,